Eu nunca gostei de datas comemorativas. Sempre achei que elas ampliavam demais o que já estava errado. Mas a Páscoa daquele ano deixou de ser só desconfortável. Virou um marco. Eu já estava casado há 6 anos. Tempo suficiente para entender como as coisas funcionavam naquela família. As piadas nunca eram só piadas. Os comentários nunca eram inocentes. E o riso sempre vinha depois de alguém ser diminuído. Geralmente minha esposa dizia que eu levava tudo a sério demais, que aquilo era o jeito deles, que eu precisava aprender a entrar na brincadeira. Eu tentei. Por muito tempo. Naquela Páscoa, fomos almoçar na casa dos pais dela. A mesa grande, todo mundo reunido, primos, tios, avós. Eu já sabia o roteiro. Comparações alfinetadas. Histórias antigas contadas fora de contexto. O pai dela começou cedo. Perguntou alto se eu ainda estava no mesmo emprego. Disse que era corajoso alguém da minha idade ganhar tão pouco. Alguns riram. Outros fingiram não ouvir. Minha esposa não disse nada. Mexia no celular, como se não fosse com ela. A mãe dela completou. Disse que eu tinha sorte de ter me casado com a filha, que sozinha eu nunca teria chegado a lugar nenhum. Ela falou sorrindo. Como quem oferece sobremesa. Meu cunhado entrou na conversa. Comentou que eu devia agradecer todo dia, porque homem que não é provedor não vale muita coisa. Aquilo veio como um golpe lento. Não era novo. Mas naquela hora, algo em mim não se encolheu. Continuei comendo, mastigando devagar, sentindo o corpo esquentar. Minha esposa riu. Disse que eles só estavam brincando, que eu precisava relaxar. Foi aí que percebi. Não era só a família dela, era ela. Quando chegou a hora do chocolate, a mãe dela entregou ovos para todo mundo, menos para mim. Disse que eu já era adulto, que essas coisas eram para quem merecia mimo. Alguns riram de novo. Meu cunhado disse que aquilo era economia. Eu sentia aquele silêncio interno, o mesmo que eu sentia quando criança, quando engolia coisas que não podia responder. Mas algo estava diferente. Eu larguei os talheres. Limpei a boca. Olhei em volta e falei. Falei que não achava engraçado, que não era brincadeira, que aquilo era desrespeito. O riso morreu na hora. Minha esposa me olhou como se eu tivesse quebrado uma regra invisível. Disse meu nome baixo, como aviso. O pai dela perguntou se eu estava criando caso. Disse que aquela era a casa dele e que ali ninguém precisava pisar em ovos. Eu disse que concordava e que justamente por isso eu não pisaria mais. Foi a primeira vez que respondi. De verdade, e eu ainda não sabia. Mas aquela resposta mudaria tudo. O clima mudou na mesma hora. Não foi grito, não foi escândalo. Foi algo mais pesado. Silêncio. A mãe dela foi a primeira a reagir. Fechou a cara. Disse que eu estava sendo ingrato, que eles sempre me receberam de braços abertos. Eu perguntei quando, e ninguém respondeu. Meu cunhado riu sem graça, disse que eu estava exagerando, que aquilo era coisa de gente fraca, que homem de verdade aguenta piada. Eu olhei para ele com calma e disse que aguentar humilhação não me tornava forte, só me mantinha quieto. Minha esposa puxou meu braço por baixo da mesa. As unhas cravando, sussurrou que eu estava passando vergonha, que aquilo não era a hora, que depois a gente conversava. Eu tirei a mão dela devagar. Disse que depois nunca vinha e que eu estava cansado de esperar. O pai dela se levantou. Disse que eu estava faltando com respeito, que naquela casa sempre houve hierarquia. Aquilo foi quase engraçado, porque explicou tudo. Hierarquia. Era isso. Eles não queriam família, queriam plateia. Eu disse que não estava ali para disputar poder, mas também não ficaria calado enquanto fosse diminuído. Disse que aquele seria o último almoço assim. A mãe dela disse que eu estava destruindo a Páscoa, que eu tinha estragado o clima, que tudo estava tão bonito até eu falar. Eu respondi que o clima só era bonito para quem não estava sendo alvo. Minha esposa levantou. Disse que queria ir embora, mas não me olhava. Falava com a mesa. Pegamos as coisas. O chocolate que não era para mim ficou lá, no carro. O silêncio foi pior do que os comentários. Ela disse que eu a tinha humilhado na frente da família.
que agora todos iam achar que ela tinha se casado mal, que eu tinha sido fraco. Eu perguntei quando ela tinha me defendido. Em 6 anos, ela disse que eu sabia como a família era, que eu tinha aceitado isso quando me casei. Ali eu entendi outra coisa. Aceitar em silêncio não era consentimento, era sobrevivência. E eu não precisava mais sobreviver, eu precisava viver. Quando chegamos em casa, ela disse que precisava de um tempo, que eu tinha mudado. Eu disse que sim, que finalmente tinha. Ela saiu naquela noite. Foi para a casa dos pais. E pela primeira vez, a casa ficou silenciosa de um jeito bom. Eu sentei no sofá. Comi o chocolate que eu mesmo comprei. E percebi que algo tinha se quebrado. Não neles, em mim, e não tinha volta. Os dias seguintes foram estranhos. Não houve pedidos de desculpa. Não houve tentativa de conversa real. Houve cobrança. Minha esposa mandava mensagens curtas, frias, dizendo que eu precisava me desculpar, que a família dela estava magoada, que eu tinha causado um constrangimento desnecessário. Em nenhum momento perguntou como eu estava. Eu respondi uma vez. Disse que não me desculparia por me defender, que eu estava aberto a conversar, mas não a voltar atrás. Ela demorou horas. Depois respondeu dizendo que eu estava me tornando igual ao meu pai, alguém difícil. Alguém que não sabe ceder. Aquilo doeu, porque ela sabia onde atingir. Mas, pela primeira vez, eu não engoli. Respondi que ceder sempre foi só para um lado e que eu estava cansado de pagar o preço da paz dos outros. No terceiro dia, ela voltou para casa. Entrou sem falar. Deixou a bolsa no chão. Sentou à minha frente. Disse que os pais estavam exigindo um pedido formal de desculpas, que aquilo era o mínimo. Que se eu quisesse continuar fazendo parte da família, precisava mostrar humildade. Eu ouvi tudo sem interromper. Depois disse algo simples. Disse que eu não queria mais fazer parte de nada que me exigisse humilhação como moeda de troca. Ela me olhou como se eu tivesse traído um acordo invisível. Disse que eu estava escolhendo briga, que eu estava destruindo o casamento. Eu disse que o casamento já vinha sendo destruído há anos. Só que, em silêncio, ela chorou. Disse que eu não era mais o homem por quem se apaixonou. Eu respondi que talvez nunca tivesse sido, que talvez ela tivesse se apaixonado por alguém que aceitava tudo, e que esse alguém não existia mais, naquela semana. A família dela começou a agir. Mensagens indiretas. Posts em redes sociais. Frases sobre respeito. Sobre gratidão. Sobre saber o seu lugar. Meu cunhado mandou um áudio, dizendo que eu precisava virar homem, que mulher nenhuma gosta de marido fraco, que eu devia aprender a me portar. Eu bloqueei. A mãe dela apareceu sem avisar. Entrou falando alto, dizendo que queria resolver. Resolveu tentando me diminuir mais uma vez. Dizendo que eu devia tudo à filha dela. Que eu não era ninguém sem ela. Eu respirei fundo e disse que ela precisava sair. Ela ficou em choque. Como se nunca alguém tivesse colocado um limite. Saiu dizendo que eu me arrependeria. Talvez eu devesse ter sentido medo, mas senti alívio, porque naquele momento eu entendi que o problema nunca foi eu responder. O problema foi eu ter ficado calado por tanto tempo e agora eles não sabiam mais onde me colocar. Depois disso, tudo virou um jogo de força, não explícito, mas constante. Minha esposa começou a agir como se eu fosse o agressor, como se eu tivesse causado todo o caos. Falava comigo como quem fala com alguém instável. Dizia que eu precisava procurar ajuda, que aquele meu comportamento não era normal, que eu estava ficando paranoico. Era sutil, mas era cruel. Sempre que eu tentava explicar como me sentia, ela mudava o foco. Dizia que eu estava exagerando, que ninguém tinha me humilhado de verdade, que eu estava inventando ofensa onde não existia. Eu comecei a duvidar de mim mesmo, como já tinha feito antes, como sempre tinha feito. Mas agora havia algo diferente. Eu lembrava da mesa, do riso, do silêncio dela, e isso me ancorava. Ela passou a dormir virada para o outro lado, a conversar comigo como se fosse um colega inconveniente, não mais um parceiro. Uma noite, disse que os pais estavam sugerindo que ela repensasse o casamento,
que talvez eu não fosse a pessoa certa, que ela merecia alguém mais seguro. Aquilo foi dito sem raiva, como se fosse um comentário prático. Eu perguntei o que ela queria. Ela disse que queria que tudo voltasse ao normal. Normal era eu calado. Era eu menor. Era eu pedindo desculpa por existir. Eu disse que isso não ia acontecer. No dia seguinte, ela saiu cedo. Voltou tarde, cheirando a casa dos pais com aquela confiança emprestada. Disse que precisava de um tempo, mas não saiu. Ficou como se quisesse me punir com presença fria. As semanas passaram assim. Silêncio pesado, indiretas, pequenas provocações. Ela comentava sobre homens que sabiam se impor, mas sempre olhando para mim, falava de casamentos que davam certo porque o marido sabia o lugar dele. Eu comecei a anotar coisas, datas, frases, situações, não por vingança, mas por sanidade. Percebi que eu estava sendo empurrado. Não para dialogar, mas para ceder. E percebi outra coisa. Eles não estavam preparados para o fato de eu não ceder. Um domingo, ela sentou à mesa, disse que os pais queriam conversar comigo, todos juntos, para resolver de vez. Eu perguntei se resolver significava me ouvir. Ela ficou em silêncio. Aquilo respondeu tudo. Eu disse que não iria, que não pisaria naquela casa de novo, nem para pedir desculpa, nem para ser avaliado. Ela se levantou irritada. Disse que eu estava rompendo com a família dela, como se isso fosse um crime. Eu respondi que não rompi nada. Eu só parei de aceitar. Naquela noite ela dormiu fora. E pela primeira vez eu considerei seriamente algo que sempre evitei. Talvez o problema não fosse a família dela. Talvez fosse o casamento que me colocou exatamente no mesmo lugar de sempre, e dessa vez eu não estava disposto a repetir a história. Ela voltou 2 dias depois. Não pediu desculpa. Não explicou nada. Entrou em casa como se nunca tivesse saído. Como se o afastamento fosse uma punição temporária que eu precisava entender. Disse que os pais estavam preocupados comigo, com o meu estado emocional, que eu tinha mudado depois da Páscoa. Mudado. Essa palavra virou arma. Eu perguntei se alguém tinha se preocupado comigo quando eu era humilhado. Ela respondeu que aquilo era coisa da minha cabeça, que a família dela só brincava. Brincadeira. Sempre foi brincadeira quando o alvo era eu. Ela sentou no sofá, cruzou as pernas e disse que precisávamos alinhar expectativas. Que casamento era parceria. Que eu não podia criar conflitos com a família dela. Eu fiquei em silêncio, não por medo, mas porque pela primeira vez eu estava observando de fora. Percebi o tom, a postura, o jeito como ela falava comigo como se eu fosse um problema a ser corrigido. Ela disse que os pais esperavam um pedido de desculpas, não público, mas sincero, que isso resolveria tudo. Eu perguntei exatamente pelo que eu deveria pedir desculpa. Ela suspirou, impaciente. Disse que eu sabia, que eu tinha sido grosseiro, que tinha estragado o clima da Páscoa, que tinha exposto a família dela, exposto. Por não rir, eu disse que não pediria desculpa, que não fiz nada além de me defender. Ela riu. Um riso curto, desacreditado, disse que eu estava me colocando como vítima, que isso era cansativo. Naquele momento, algo quebrou de vez. Não foi raiva. Foi clareza. Eu entendi que não importava o quanto eu explicasse. O roteiro já estava escrito. Eu era o problema. Sempre seria. Disse a ela que não iria mais aos almoços de família, que não participaria de encontros onde eu fosse desrespeitado, que não pisaria naquela casa. Ela ficou vermelha, levantou do sofá. Disse que isso era inaceitável, que eu estava tentando isolá-la da família, que isso era comportamento abusivo. A palavra ficou no ar, pesada, abusivo. Eu respirei fundo e, pela primeira vez, não me defendi. Eu apenas disse que ela era livre para ir onde quisesse, mas que eu também era livre para não aceitar humilhação. Ela disse que, se eu continuasse assim, não sabia se o casamento sobreviveria. Eu respondi que talvez ele já não estivesse sobrevivendo fazia tempo. Ela me olhou como se eu tivesse cometido uma traição, não por palavras,
mas por não recuar. Naquela noite, dormimos em quartos separados. No dia seguinte, ela saiu cedo de novo. Dessa vez, levou algumas roupas. Mandou mensagem dizendo que precisava pensar. E pela primeira vez desde que me casei. A casa ficou silenciosa. Mas não era um silêncio opressor. Era limpo. Eu sentei à mesa sozinho. Lembrei da Páscoa, dos risos, do garfo parado no meu prato. E entendi algo que doeu mais do que qualquer ofensa. Eu não tinha sido humilhado só por eles. Eu tinha sido exposto ao fato de que eu estava em um casamento onde me defendia sozinho. E dessa vez, eu não tinha a intenção de fingir que estava tudo bem. Os dias seguintes foram estranhamente calmos, sem gritos, sem mensagens passivo-agressivas, sem aquela tensão constante de pisar em ovos. Ela não voltou. Mandava mensagens curtas, frias, sempre no mesmo tom de quem estava me avaliando. Precisamos conversar. Meus pais estão muito magoados. Isso tudo saiu do controle. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Nenhuma curiosidade real. Eu comecei a perceber padrões que antes eu ignorava. Toda vez que eu colocava um limite, alguém ficava ofendido. Toda vez que eu me defendia, eu virava o vilão. Não era só a Páscoa. Nunca foi só a Páscoa. Lembrei de outros almoços, outros comentários, outras risadas que vinham depois de pequenas humilhações. O jeito que o pai dela falava do meu trabalho como se fosse menor. A mãe insinuando que eu tinha sorte por ter casado com a filha deles, os irmãos fazendo piadas sobre eu ser quieto demais. E eu sempre sorrindo. Sempre tentando manter o clima leve, sempre engolindo. Eu confundi paciência com maturidade. Confundi silêncio com paz. Na quinta-feira, ela apareceu sem avisar. Entrou na casa como quem entra num escritório. Sem abraço, sem beijo. Disse que tinha conversado com os pais, que eles estavam dispostos a passar uma borracha. Desde que eu reconhecesse meus excessos. Eu perguntei se alguém reconheceu os deles. Ela desviou o olhar. Disse que não era o momento de apontar dedos, que eu precisava ser o adulto da situação. Eu ri. Não de deboche, de cansaço. Disse que eu sempre fui o adulto, que sempre fui o que cedia, que sempre fui o que engolia. Ela cruzou os braços. Disse que eu estava mudado. Eu respondi que talvez eu estivesse acordando. Ela então soltou o que estava guardando. Disse que os pais achavam que eu estava me sentindo inferior, que isso era insegurança minha, que eu precisava trabalhar isso. Naquele instante, tudo fez sentido. Não importava o que eles faziam. O problema sempre seria como eu reagia. Eu disse que não pediria desculpa, que não iria fingir arrependimento por me defender, que não pisaria mais naquela casa. Ela perguntou se eu estava escolhendo brigar com a família dela. Eu disse que estava escolhendo não brigar comigo mesmo. O silêncio que veio depois foi pesado. Ela me olhou como se estivesse diante de um estranho. Disse que não sabia quem eu tinha me tornado. Eu disse que estava me tornando alguém que se respeita. Ela saiu sem bater à porta. Mas dessa vez, levou tudo. Fiquei sozinho outra vez. E pela primeira vez, não senti medo. Nos dias seguintes, começaram as mensagens indiretas. Da mãe, do pai, de uma tia. Sempre no mesmo tom. Preocupação disfarçada de acusação. Estamos orando por você. Esperamos que você recupere a humildade. Família é tudo. Eu não respondi. Então vieram as diretas, dizendo que eu estava destruindo meu casamento, que eu estava sendo ingrato, que eu estava criando um trauma desnecessário. Trauma. Como se o meu só começasse a existir quando incomodava. Na semana seguinte, ela pediu para conversar pela última vez. Sentamos frente a frente. Ela parecia cansada, mas não triste. Disse que me amava, mas que não podia escolher entre mim e a família. Eu disse que nunca pedi isso, só pedi respeito. Ela respondeu que respeito era relativo, e ali eu entendi. Não era amor, era lealdade. E eu nunca fui a prioridade. Eu disse que, se para estar com ela eu precisava voltar a engolir humilhação, então aquilo não era parceria. Ela chorou. Disse que eu estava sendo radical.
Eu disse que radical era passar anos se diminuindo para caber. Nos despedimos sem gritos, sem escândalo, mas com algo muito mais definitivo. Quando a porta fechou, eu senti tristeza, mas junto dela, algo novo, alívio, porque pela primeira vez, eu não estava errado por me defender. Depois que ela saiu, a casa ficou silenciosa de um jeito diferente. Não era vazio, era espaço. Espaço para pensar sem medo de ser julgado. Espaço para não medir palavras. Espaço para existir sem pedir permissão. Nos primeiros dias, eu ainda acordava esperando alguma mensagem, alguma tentativa de negociação, alguma cobrança disfarçada de saudade. Nada. E isso doeu mais do que qualquer discussão, porque confirmou algo que eu evitava admitir. Eu só fazia falta enquanto servia. Contei a separação para alguns amigos. Poucos, os mais próximos. A maioria disse que já via aquilo há tempos, que eu sempre era o alvo fácil, que eu sempre tentava manter a paz sozinho. Ninguém ficou surpreso, só eu. Comecei a lembrar de episódios que eu tinha normalizado. As piadas na frente de todo mundo, os comentários sobre eu não ser ambicioso, as comparações com primos, cunhados, amigos bem-sucedidos e o pior, o riso depois, como se fosse só brincadeira. Percebi que eu sempre me justificava, sempre explicava, sempre tentava provar que não era aquilo que diziam. Agora não tinha mais plateia, nem juiz, só eu. Passei a recusar convites. Não por raiva, mas por clareza. A família dela tentou mais algumas vezes. Mudaram a abordagem. Primeiro a preocupação, depois o conselho, depois a acusação direta. Diziam que eu estava orgulhoso, que eu estava deixando o ego falar mais alto, que eu estava jogando fora algo bom por causa de uma tarde ruim. Mas nunca falaram sobre o que foi dito naquela tarde, nunca mencionaram as risadas, nunca tocaram nas humilhações. Era como se aquilo não existisse, como se o problema fosse eu ter lembrado. Um dia encontrei um dos irmãos dela no mercado. Ele me cumprimentou com um sorriso torto. Disse que tudo aquilo tinha sido exagero, que eu precisava aprender a levar na esportiva. Perguntou se eu ia mesmo jogar fora um casamento por causa de besteira. Eu respondi que não joguei fora nada, que eu apenas parei de aceitar. Ele riu. Disse que eu estava sensível demais. Eu olhei para ele e percebi algo simples. Nenhuma palavra que eu dissesse mudaria a narrativa deles. Então, eu apenas desejei boa tarde e fui embora. Naquela noite, sentei sozinho e chorei. Não por ela, não pela família dela. Chorei pelo tempo, pelos anos em que eu me diminui, pelos silêncios que engoli, pelas vezes que achei que o problema era eu. Mas o choro não virou culpa, virou luto. E depois do luto, veio algo mais firme. Decidi procurar terapia. Não para entender eles, mas para entender por que eu fiquei tanto tempo. Aprendi palavras novas: limite, desvalorização, gaslighting. Aprendi que reagir não é agressão, que se defender não é ataque, que paz não é ausência de conflito, é presença de respeito. Meses depois, ela tentou contato novamente. Disse que estava com saudade. Disse que sentia falta da nossa parceria. Perguntou se eu não estava sendo duro demais. Eu respondi com educação, mas sem abrir portas. Disse que eu também sentia falta do que eu achei que tínhamos, mas que não podia voltar para um lugar onde eu precisava me calar para ser aceito. Ela não respondeu mais. Hoje, quando lembro da Páscoa, não sinto raiva. Sinto clareza. Aquele dia não destruiu meu casamento. Ele revelou. Revelou quem eu era naquele ambiente. E revelou quem eu precisava deixar de ser. Eu ainda acredito em família. Mas agora sei que família não é quem ri quando você sangra. É quem para de rir quando você diz que doeu. E se defender não me fez perder tudo, me fez ganhar a única coisa que eu sempre deixei por último: respeito próprio. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.